verdadeira. E por isso tudo há esse pedido, né, de afastamento imediato, a ver o que vai acontecer, mas fato é que ao olhar o noticiário, imagino eu, que se Ancelotti está pensando em ser treinador da seleção brasileira nesse momento, assim como já aconteceu em 2023, né, ou 22? 23. 23, 22 foi a Copa, 23, acho que a pulga deve estar de novo atrás da orelha dele. Fala, eu vou me meter nesse lugar, nem o presidente sabe se vai estar lá, como é que eu vou ser o treinador dessa bagunça? A gente voltou ao pior dos cenários, né? A gente tem, não é questão, Tomara que seja o pior. Porque pode piorar. Eu vou discordar do filósofo contemporâneo, né? Tiririca. O que tá não fica. Sempre pode ficar, Sempre pode ficar. O jogo da seleção dia 5 e fica convocação, uma necessidade de uma lista larga 15 dias, ou seja, 10 dias mais ou menos, a necessidade de ter essa lista depois da convocação dos jogadores. E a gente não, na verdade, não é quem é o técnico. A gente, nesse momento, tem certeza de quem vai poder contratar, quem vai ter a caneta para contratar. Reginaldo, um estrangeiro, e os estrangeiros são o alvo da CBF nesse momento, é muito justo que eles sintam uma enorme insegurança no momento para assumir. Enfim, é um cenário absolutamente desolador, há um ano quase chegando a um ano da Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se a CBF terá presidente, né? Se o Edinaldo continuará no cargo, se teremos técnico na semana que vem, como Rodrigo Caetano disse em entrevista ontem, que a gente mostrou aqui no Troca de Passes. A situação é hoje bastante nebulosa. O caminho mais simples, em tese, para ter um técnico na semana que vem, a não ser que algo extraordinário aconteça no Real Madrid e Barcelona no fim de semana, em tese aponta para o Jorge Jesus, né? Que se desvinculou, deixou o cargo e em tese está livre. Desde que ele sinta segurança em quem, nos interlocutores da CBF que tem conversado com ele. A notícia que está nos jornais de Madrid é de que no final do clássico, do final de semana, o futuro do Ancelotti será anunciado pelo Real Madrid. Eles vão dizer da provável não continuação do trabalho. Como a vitória do Real Madrid, dá para imaginar uma desvinculação imediata? Não, mas eu acho que o anúncio dá, independentemente do que acontecer no final da temporada, com título ou sem título do Real Madrid, que se encerra o vínculo de Ancelotti e Real Madrid. Eu acho que isso, com vitória ou derrota, não vai ter tanta diferença. Ô, Diniz, e assim, eu sei que não é... Tem que cuidar, usar as palavras, né? Não é o problema mais fácil de se resolver. Mas, para mim, é o problema mais simples e o menor problema da CBF é a escolha do treinador, né? Falando em futebol brasileiro, porque a CBF ela não é responsável só pela seleção, é responsável pelo futebol brasileiro, né? Ainda, por enquanto os clubes não se entendem para formar uma liga, a CBF é responsável por tudo. E aí eu acho que foi hoje no Seleção que o Capello trouxe os números, né, da CBF, 2,4 bi em caixa. E aí a gente começa a fazer conta, né, de taxa básica de juros, isso numa aplicação conservadora, quanto que dá, aí tu começa a ver clubes em grande dificuldade financeira, árbitros amadores, a questão dos gramados, infraestrutura, fomento do futebol em outras regiões do país, investimento em futebol feminino, investimento na base, fomento mesmo do futebol, né, através de alguns incentivos. E não é falta de dinheiro, porque pelo que o Capello trouxe, os números estão aí, né? Eu nunca vi ninguém falar, se tem isso, até peço que alguém mande, um plano de desenvolvimento do futebol brasileiro, para 1, para 3, para 5, para esse ciclo, para o próximo ciclo. O que se espera do futebol brasileiro daqui a 5 anos? O que se espera daqui a 10 anos? Quais os parâmetros, os padrões e o caderno de encargos que a gente vai ter, que os clubes vão ter que cumprir no Campeonato Brasileiro de 2027, para o de 2030, não se tem isso. O plano é estar no cargo.
O plano dessas pessoas é E não se pode falar de alternância de poder, porque se fica pouco tempo não dá para se fazer. Pelo contrário, no Brasil, a alternância no poder da CBF praticamente é só de nomes. Porque de grupos políticos ela continua praticamente a mesma. Até porque o sistema eleitoral da Confederação Brasileira de Futebol não permite praticamente mudanças. Só sobre o Ancelotti. Inclusive com os salários que são altíssimos pagos a presidentes de federações. Só sobre o Ancelotti, se ele for, de fato, até o fim do Campeonato Espanhol, o último jogo é 25 de maio. Uma semana depois, os jogadores se apresentam a 3 dias do jogo em Guayaquil. Nesse período de uma semana, ele vai escolher, dentro da lista larga, jogadores que provavelmente ele não estava observando todos, né? Pensar num plano de jogo, se apresentar, viajar da Espanha ao Brasil e começar a treinar a seleção brasileira. Conhecer o adversário. Conhecer o adversário. Está totalmente fora do espectro de observação dele ao longo de todos os últimos 11 meses. Sim. A vantagem é que ele já conhece o Vinícius e o Rodrigo. Ele vai literalmente entregar as camisas. É isso. Vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes. Já voltamos para falar de um jogaço, né?